Cena Preta, para mim, é um espaço que dá visibilidade às potências que estão em desenvolvimento de ações em torno exatamente do protagonismo das nossas raízes e cultura negra. E quem disse que não tem, em terra de tantos Paraíba feminina, abundância de mulher, tem muita cabrita forte, muita Maria José. Eu sou Claudete Gomes, sou mãe, sou atriz, sou professora, sou uma ativista cultural que defende já há alguns anos a cultura nordestina e em especial a cultura paraibana. Eu começo na poesia declamando poesia popular aos 5 anos de idade na rua da Beija-Flor, porque eu sou nascida e criada na Baixada Fluminense, exatamente na Rua da Beija-Flor, da escola de samba. E na minha casa nós tínhamos as tradições, todas as tradições nordestinas e todos os festejos, nós sempre fomos uma família de muitos festejos. Eram feitas no meu quintal e se estendiam para a rua. Então em meio a essa cultura toda e esse fomento popular, que eu me encontro com a poesia, declamando no meio da rua, para a população assim, enorme, porque vinham não só os vizinhos, mas as pessoas se tornou tão famosa as festas da minha casa, que a gente teve que sair do quintal para poder fazer as festas na rua. Então o bairro inteiro fechava, e a gente, assim, começou a declamar. E é assim eu me inicio na poesia. Passou-se alguns anos, eu vinha muito visitar a Paraíba, porque só os filhos nasceram no Rio. Os meus pais eram paraibanos, os meus avós, né? Então a gente vinha muito a Paraíba visitar. E quando eu venho para cá, na minha adolescência, eu volto, eu sempre escrevi, mas eu não publicava. Mas eu fui estudante do que hoje é chamado de Instituto Federal, do IF, na minha época era Escola Técnica, e eu passo a ter coragem de apresentar as minhas poesias e acabei ganhando concurso dentro da escola. Minha poesia foi para o jornal da escola. Então, é assim que eu me encontro nesse fazer poético. Minha poesia sempre foi declamada, teatralizada, então isso vem desde o Rio. E quando eu venho para cá, eu começo a estudar teatro verdadeiramente e passo a ser integrante do grupo de teatro que existia no Teatro Edinaldo do Egito, né? Então, eu encenei com o Edinaldo do Egito, com o Everaldo Vasconcelos e tantos outros artistas que são daqui da terra. Então, já no teatro, a gente tinha que estudar bastante e também escrever. Então, a gente continuava escrevendo e declamando, teatralizando. Então, o envolvimento com a arte sempre foi constante na minha vida. Então, essa é uma trajetória que eu tenho muito orgulho, né? Eu acabei lá atrás, em 1997, ganhando o prêmio de melhor atriz com um festival estudantil de teatro. Fui indicada como atriz revelação na época. Então, Zezita Matos e tantos outros artistas, Eliezer Filho, né? Saudoso Eliezer. E essas pessoas eram próximas do meu convívio. Então, eu digo que eu tive uma escola muito rica e não tenho do que reclamar. Passou-se alguns anos, dentro do processo de teatro mesmo, eu fui convidada com o Biratã de Assis, ainda dentro do contexto do grupo de teatro, né, o grupo da Companhia de Teatro do Edinaldo do Egito, eu sou convidada para o elenco de Poeteia, que era poesia teatralizada. Então, além das peças de teatro que eu apresentei no FENARTE, né, no Festival Nacional de Arte que existia aqui, eu também apresentei o Poeteia. Não só aqui no Espaço Cultural, mas a gente saiu viajando por várias cidades, misturando poesia e teatralização.
Edinaldo do Egito brigou comigo, porque eu sou viciada em estudo. E isso acaba me ajudando muito no meu trabalho, porque quanto mais você estuda, quanto mais você se abre para novas possibilidades e conhecendo as coisas, você tem um contexto, uma bagagem maior para você poder escrever também. Então isso facilita o meu trabalho como um todo. E eu queria ser, na verdade, advogada, porque sou aficionada por legislação. Eu ajudei, hoje tem 3 legislações que vigoram no município para pessoa com deficiência e que eu ajudei no processo de construção e eu tenho um orgulho danado disso. O Edinaldo do Egito, quando soube que eu iria fazer vestibular para direito, ele olhou para mim e fez assim: você tá louca? Você é uma atriz, você vai fazer educação artística. Aí eu disse: mas Edinaldo, educação artística é para lecionar. Eu tinha muita consciência, né? Porque era licenciatura. Eu disse: é para lecionar. Eu disse: mulher, aí, mulher, jeito bronco dele dizia: deixa de coisa, vai nada fazer. Aí eu tomei vergonha na cara, vamos dizer assim, e disse: não, então vamos embora fazer licenciatura em arte cênica. E aí fui aprovada. Antes mesmo de terminar, eu já comecei a lecionar. Aí quando eu passo a lecionar, eu trago essa minha vivência e essa minha paixão pela cultura nordestina, em especial paraibana, para dentro da sala de aula. Porque me inquietava que eu, que não sou nascida aqui, só não sou nascida aqui. Não diga que eu não sou paraibana, porque senão eu fico realmente muito triste. Mas eu tinha mais conhecimento sobre a cultura local do estado, né, do que os meus próprios alunos, que eles valorizavam muito mais o que é de fora, mas não tinham a possibilidade, ou não abriam os olhos para o que está dentro de casa. Então, desde quando eu comecei a lecionar, em 1999, eu implantei um projeto que se chama Santo de Casa Faz Milagre, Paraíba Sim Senhor. E esse projeto sempre teve o objetivo de fomentar a valorização e o reconhecimento da cultura paraibana. E aí, assim, eu propunha para os alunos deles escolhessem artistas locais vivos e que não estivessem na rede midiática. Então, assim, eles tinham que pesquisar de alguma forma. E de alguma forma a gente conseguia fazer com que eles tivessem esse intercâmbio, não só de pesquisar, na época ainda era Orkut, então eles mandavam mensagens, buscavam, vasculhavam a vida dos artistas, e a ideia era que eles conseguissem construir um entendimento de quem era aquele artista, um encantamento pelaquela história, verificar se aquilo tinha a ver e se eles se identificavam com aquela história, e a gente no final fazia uma homenagem. O que eles não sabiam é que eu sempre fazia um intercâmbio. Eles nunca sabiam que eu ia trazer o artista que eles estudavam. Por isso que era importante que não fosse alguém que estivesse na rede midiática, porque provavelmente eu não tivesse a condição de trazer essa pessoa. Mas com carinho, com jeitinho, sempre o artista acabava indo. E o encantamento desses alunos, para mim, me diz todo dia que eu fiz uma coisa certa. Por quê? Eu lembro de um aluno que chegou na escola, ele hoje está nos Estados Unidos e trabalha com música, esse rapaz. E ele pegou e disse assim para mim: professora, encontrei aquele homem. Aí eu disse: qual homem? Aquele, professora. Aí eu disse: qual homem, rapaz? Aquele, professor, aquele homem. Aí eu disse: quem é? Aí ele: Escurinho. Aí eu disse: você conheceu o Escurinho? Escurinho não é nascido, mas é radicado na Paraíba durante muitos anos. Aí eu disse: falou com ele? Ele disse: de jeito nenhum, um homem tão importante. Ou seja, os olhos brilhavam pela pessoa que estava do lado. O outro encontrou no shopping com Quelino Souza e aí fez assim: professora, foi um choro só. Ele encontrou com Quelino e começou a chorar, e assim, de emoção. Então isso me dá um feedback de que é isso, sabe? É você conseguir fortalecer a cultura através de um projeto educacional. E aí não custa muito. Então, no meio do caminho, a gente encontrou não só, eles não estudaram somente artista, eles também se viram como artistas, tiveram coragem de
Uns declamavam, outros tocavam, outros faziam composições, outros escreviam, né? Uns dançavam e a gente acabava fazendo no final uma grande festa. Eu tenho uma amiga muito querida que ela foi uma das homenageadas e que a gente tem uma ligação até hoje. Não sei se vocês conhecem, ela fez parte das Afro-Nordestinas, assim, que é Kaline, sabe? Uma mulher fantástica, que hoje é presidente nacional da CUFA e que os meus alunos são apaixonados por ela até hoje. Eu sou uma mulher preta e que muitas das vezes as pessoas, elas julgam e dizem que eu não posso me identificar assim, só porque o tom da minha pele é um pouco mais claro. Então elas negam as raízes e aquilo que me identifica, aquilo com o que eu sou. Eu tenho 2 filhas negras lindas e trabalho em escola pública, onde a grande maioria dos alunos são negros. Trabalhar com cultura popular nesse espaço, trazendo essa identidade, fortalecendo as raízes que nos constrói, afinal de contas nós somos tão plural, né? Nós temos tantas culturas em torno da nossa essência. Isso é um desafio muito grande e muitas das vezes a gente é julgado, pré-julgado, escanteado, negligenciado, mas se nós enquanto profissionais somos, né, vistos dessa forma, você imagine para um estudante de periferia, como eu sempre trabalhei em periferia. Eu não tenho o menor problema, ao contrário, eu tenho muito orgulho disso. Porque eu encontrei tantas potências nesse espaço que são invisibilizados dentro das suas comunidades. E que a gente pôde fazer um trabalho de desenvolvimento em que eles conseguissem se perceber, não só naquele espaço, mas se perceber dentro de projetos, dentro de outras referências. Quando você desenvolve num espaço escolar um projeto que está dando fortalecimento à cultura indígena, à cultura negra, e que você está trazendo e dizendo, aqui nesse local tem potência e vamos juntos porque nós seremos cada vez mais potentes, você faz um buchiche, um barulho tão gostoso, você faz um movimento em que as pessoas se reconhecem nesse espaço e a partir de então conseguem galgar muito mais outros horizontes, porque a questão do pertencimento, o sentimento de pertença. Eu tenho referência, eu sei quem eu sou, eu não sou menos e eu posso chegar aonde eu quiser, desde que eu conduza os meus próprios passos e trace a minha rota. Parece clichê, mas quem mais faz volume na minha bagagem é uma mulher chamada Vanalda de Oliveira Santos. Esta mulher é a minha mãe. Inclusive, eu fiz um cordel que se chama No Quintal da Naná. E esse cordel fala exatamente, ele é autobiográfico, porque ele fala exatamente de uma mulher em que ensinou aos 7 filhos que pôde criar. Na verdade, ela teve 9, mas no meio do caminho nós tivemos alguns percalços e ela perdeu a primeira filha, ela sofria violência doméstica e que na época não era nem visto com esse nome. E aquela mulher, para botar comida, mesmo tendo um marido que tinha posses, muitas das vezes foi jogar no bicho para nos dar o de comer. Trabalhava para fora, costurava, ela era doceira. Então, esta mulher é que me faz todos os dias também repensar o que é ser mulher dentro do contexto da sociedade, o que é ser mãe solo, o que é ser uma mulher preta com filhas pretas e dentro desse processo. Então, uma das mulheres que mais me inspira é ela, porque ela dá força, coragem, sabe? E por mais que ela, na época, não tivesse a força suficiente para conseguir se desgarrar daquela violência, ao ver aquelas situações, nós nos tornamos cada vez mais fortes e nós a ajudamos no que pudemos para que ela saísse daquilo, sabe? Então, hoje, eu tenho muito orgulho de quem eu sou pela forma que ela nos criou. Num quintal que, para mim, era mágico, onde entravam
todas as pessoas tinham uma diversidade. A minha casa era a única casa que podia entrar pretos, brancos, indígenas, amarelos, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, prefeito, ou seja, desde aqueles tidos como pessoas importantes a tidas pessoas não tão importantes. Para nós todos eram gente e todos na minha casa eram tratados por igual. Então esse tratar por igual me ensinou a ser uma pessoa cada vez mais respeitosa, porque a palavra não é ser tolerante, é ser respeitosa com o outro. Então, ela é uma das pessoas que mais me inspira na vida. Hoje, cada vez mais, eu trabalho com o fomento da cultura popular, predominantemente feminino. Então, a gente tem um empreendimento onde a gente traz cada vez mais de forma coletiva mulheres que estão dentro do contexto da cultura popular, majoritariamente em torno do cordel, da literatura de cordel, em que a gente não só glosa, ou seja, escreve o cordel, mas a gente busca também fazer a xilogravura somente com mulheres, valorizando a repentista, a mulher. Não que nós não reconheçamos, ou que nós não gostamos, ou que a gente rejeite os homens que estão dentro desse contexto. Porém, ao longo dos anos, as mulheres foram invisibilizadas em vários setores. E na cultura popular não é diferente. Muito se ouve sobre o pai do cordel, mas pouco se ouve sobre Maria das Neves Batista Pimentel, uma mulher paraibana que é considerada a mãe do cordel, porque foi a primeira mulher a publicar um folheto de cordel. Na época, ela usava o pseudônimo Altina Lagoano, que era o nome do marido, porque as mulheres não podiam publicar. Mesmo assim, ela fez um folheto revolucionário. Em que sentido? Ela era uma mulher culta e adorava literatura, e algumas bastante rebuscadas, vamos dizer assim, a literatura erudita. E ela traz essa literatura e ela dizia, eu vou pegar essa literatura e trazer para o contexto popular. Então, sem nem perceber, por mais que ela dissesse, ninguém publicava na minha época, eu não ia ser a primeira. Ela dizia assim para justificar porque não assinava. Mas olha a genialidade desta mulher. Ela pegava uma literatura que nem todos tinham acesso e transformava para uma linguagem da literatura popular para que as outras pessoas pudessem ter acesso a essa literatura. Ave Maria, eu quero seguir essa mulher. Então, hoje, a gente trabalha para dar visibilidade cada vez mais a estas mulheres. Então, dentro desse trabalho, eu hoje estou vice-presidente da Academia de Cordel do Vale do Paraíba e eu tenho tido a oportunidade de ir a vários locais, várias cidades e conhecer mulheres incríveis, mulheres que moram seja aqui na capital, ou seja no interior, seja em algum sítio, em algum assentamento e que escrevem a poesia. Algumas não têm a metrificação perfeita, vamos dizer assim, mas aí a gente dá o suporte, a gente chega junto, a gente aprende junto, a gente faz junto e assim a gente vem conduzindo numa força feminina que muito nos orgulha. Infelizmente, ainda existem pessoas que acham ou veem a literatura popular como sendo uma literatura inferior. Essas pessoas não sabem a potência da cultura popular. Ela não consegue ver a dimensão da literatura popular. Os contextos, as raízes, as tradições. E hoje a gente vem numa vertente cada vez mais social. O cordel era utilizado como a forma de ser o jornal popular para que os contextos e as ações que aconteciam no cotidiano chegassem até as pessoas, as informações chegassem até as pessoas. E hoje ele vem com essa potência cada vez mais, desde um processo educacional, mas também um processo de fomento social. E aí, para você que está em casa e que ainda não percebeu, busque conhecer um pouco mais. Procure, seja no espaço escolar ou num espaço em que você acredita. Nós temos algumas cordeltecas aqui na cidade de João Pessoa, mas não só na cidade de João Pessoa. A literatura popular é potente, ela traz a força, ela traz toda a diversidade que o Nordeste tem.
O cordel é uma literatura genuinamente nordestina e ela traz uma vitalidade e que não deve ser esquecida ou menosprezada. Então, eu indico a vocês, conheça um pouco mais da literatura popular, conheça um pouco mais do cordel. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar. Não importa de qual cor, seja branca, preta, parda, pois a justiça até tarda, mas nos ameniza a dor. Faz valer nosso clamor, nosso grito proclamado, respeito reivindicado. A união nos fortalece. Nenhuma mulher merece ter seu direito negado. A batalha foi travada e é para ninguém se esquecer de quem chegou a falecer. Mulher quer sim ser amada, mas tem que ser respeitada. Não ao corpo violado, ao desejo abnegado. Quero amor que reconhece. Nenhuma mulher merece ter seu direito negado.